Hello, my troop! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a educação no Brasil. Eu espero que vocês estejam preparados para esse tópico e estejam acompanhando bem aí o que anda acontecendo. Tá? Um recadinho antes. Quem quiser se cadastrar aí no canal Global Troop, né, eu já vou deixar um link preparado aí, você pode clicar direto no ícone Global Troop. Né? Vocês perceberam que agora eu criei, né, um logo para a gente. Tá? Então isso aí já vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Ok? Então vamos continuar. A educação irá piorar. A educação que já era ruim vai piorar ainda mais. O ano 2015 ficará marcado pelas várias derrotas sofridas por aqueles que esperam alcançar uma educação de qualidade no Brasil. Falar um pouquinho da importância da educação, né? Tá? Todos pela educação. Né? Um lema ainda, igual aquele lema também, pátria educadora. Né? A pergunta que a Mafalda se faz, é a mesma que eu me faço, o governo está sabendo disso? Será que ele entende, está sabendo disso? Porque está fazendo tudo errado, né? Eu vou daqui a pouco mostrar uns sites ali. Vai mostrar justamente que não está se investindo, né? Está se cortando o verbo justamente de educação, né? Será que eles não entendem a importância real da educação na vida das pessoas, na vida da sociedade e principalmente no crescimento do próprio país? Complicado, né? Bom, o que eles começaram fazendo, né? Esse ano aí de 2015. Primeiro usaram a crise para cortar investimentos federais e estaduais na educação. Quer dizer, não adianta falar só do governador de São Paulo ou só da Dilma. Né? Todo mundo parece que é uma conspiração. Todo mundo, né, sacaneando a educação aí do país. Tá? Só deixar uma observação aqui para vocês. Né? Depois eu espero poder fazer um outro vídeo falando um pouco sobre essa crise, que muitos teimam em dizer que é no mundo todo. Na verdade, se a gente fazer uma boa pesquisa, vocês vão ver que não é no mundo todo, não. Na América do Sul, só tem 2 países que estão com crescimento entre estagnado e abaixo, e decrescente, que é o Brasil e a Venezuela. Todos os países estão crescendo, né? Então todo mundo bem, obrigado, né? E pelo mundo afora não está diferente, tá, gente? Com exceção aí da Rússia, né, que também está no mesmo barco do Brasil, né? Tem a maior parte dos países do mundo aí estão crescendo, tá? Alguns estão crescendo de forma desacelerada, mas estão crescendo, tá? Então vamos lá para os sites que eu falei para vocês. Aqui está. O que eu fiz aqui? Ó? Uma pesquisa rápida assim, verbas educação 2015. Tá? Só para saber como está sendo aplicadas as verbas aí. Né? Aí você já vai começar a ver, né? Dilma corta verba para escola e creche. Educação é a pasta mais afetada, né, no corte de verba. Cidade, saúde e educação tem corte de 13,4 bilhões. Né? Educação, o ministério que mais perde. Né? Todos teriam perdido 22,7 bilhões, enquanto a educação teria perdido 7 bilhões de investimento. Aqui diz que o governo corta 1 bilhão em educação. Tem que ver também o período que ele analisa também, né? De 1 ano, 6 meses, bimestral. Tá? Cortes em verbas para educação, paralisa a pesquisa científica. E assim vai, né? Ou seja, nosso país não está legal, né? E não é só no âmbito federal, mas também no estadual, como nós já sabemos, né? Aí eu peguei também algumas outras coisas que eles estão falando aqui sobre educação no Brasil, né? Esse aqui é um site governamental e ele diz o seguinte: Brasil é o terceiro país que mais investe em educação, diz OCDE. Não deixa de ser verdade, tá, gente? Realmente ele diz isso. Tá? A OCDE tem um dos dados da OCDE que diz que o Brasil praticamente duplicou aí o valor que ele investe, tá, gente? E isso teria, né, colocado ele como terceiro do que aumentou mais o seu investimento. Mas não é o que mais investe, né? Quer dizer, o texto aí ele tá tendencioso, né? Tá, gente? Aí você pega um outro site, tá? Por exemplo, esse do G1 aqui do Globo, tá, gente? E ele vai falar o quê? O Brasil é o penúltimo em ranking nacional de investimento por aluno.
o penúltimo, né? Então, ou seja, se você contar por aluno, o Brasil está investindo muito pouco, tá, gente? Muito pouco por aluno, tá? E é a OCDE que está falando isso também, tá, gente? É a mesma OCDE, aqui, ó, OCDE, tá? 2014, ok? Tá dizendo a mesma coisa, tá? Quer dizer, cada dado que ele falar, você pode pegar esse dado e explorar ele de alguma forma a mostrar que está muito bom ou que está muito ruim, né? O governo quer dizer que está muito bom, a Globo quer mostrar para você que está muito ruim, tá? Aqui um outro site da Globo, tá? Só que agora ele fala, o Brasil está em 60º lugar, né? Educação mundial, isso avaliando 76 países, tá? Então já é um outro dado, né, que a OCDE fez. Aliás, pergunta, vocês sabem o que é a OCDE? Né? Então vocês vão ver aqui, né? Tem aqui um grupo, né, de países, tá? Que tem um objetivo aí em comum, né? Principalmente o objetivo econômico, né? De desenvolver economicamente os países membros da OCDE. Tá? Vai ver que tem Austrália, Bélgica, Dinamarca, França, Estados Unidos, Noruega, Turquia, Japão, Finlândia, Austrália, Chile, tem um monte de países aí. Vocês não vão ver o Brasil na lista, tá? O Brasil não faz parte, ok? Mas a OCDE avalia alguns países a mais aí, né? No caso, avaliou o Brasil também, tá? O que tem a ver educação e economia? A gente já vai ver isso já, tá? Bom, esse aqui é um outro site, né? Carta Capital. Aqui diz que o Brasil, novamente, é o 60º76, né? Mesmo estando lá embaixo, né, na fila, né, sendo quase dos últimos aí da fila, né, ele está dizendo o seguinte, que o Brasil foi elogiado, né, por ter aumentado de 75% para 78% a proporção de alunos escolarizados aos 15 anos. Tá? Então aqui eu acho que está bem mais claro, mais límpida a informação. Né? Por isso que lembra que a gente trabalhou lá a pesquisa e eu falei para vocês que não era igual? Cada site era diferente, né? Aí esse aqui, por exemplo, demonstra perfeitamente isso. Cada site é um, cada informação é uma, traz informações diferentes e até mesmo algumas tentam puxar a sardinha para o lado, outro para o outro, né? Então você tem que ficar bem atento, viu? Usar um pouquinho a lógica também, tá, gente? Não adianta você apenas olhar a informação e falar assim, já sei tudo. Não. Se você pegou um site, olha 2, 3, 4 e começa a pensar, por que tem diferença, por que está assim e tal. Vai usando a lógica para tentar descobrir a realidade, tá? Se você não tentar descobrir a realidade, você não vai saber mesmo, tá? Uma outra coisa importante aqui, eu acho que a gente falar quais são os países que estão aí na frente, né? Os países orientais, como Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, estão lá em cima, no topo da lista. Seguidos por quem? Por alguns países europeus, como Finlândia, Estônia, Suíça, Holanda. Tá? Esses países aí do welfare state. Tá? Aí depois vem aí a Alemanha, 13º lugar. Aí vamos pular alguns aí, né, para você descobrir quais são os países mais importantes do mundo aí, que lugar que eles estão. Né? Estados Unidos está em 28ª posição, a Inglaterra em 20ª posição, a França 23ª posição, tá? Ou seja, não necessariamente porque o país ele tem bastante armamento, né? Porque ele é mais desenvolvido tecnologicamente, que ele vai estar melhor em educação, tá? Não necessariamente. Tá? Vocês podem ver que não está exatamente, né, batendo aí as posições aí, ok? Com relação a essas duas informações. Acho que uma coisa importante de mostrar também é que ele diz o seguinte, ó, o relatório foca nos benefícios econômicos da educação. Segundo a OCDE, o produto interno bruto dos países da organização seria em média 3,5 superior ao esperado todos os anos, né? Pelas próximas 8 décadas, se até 2030 os países alcançarem uma situação em que todos os estudantes de 15 anos estejam escolarizados com nível básico de conhecimento, ou seja, tendo um bom nível de conhecimento básico, tá, gente? Então, se todos tivessem essa posição, a cada ano subiria o PIB em 3,5%. Tanto que eles estimariam aqui, né, para o Brasil, por exemplo, que em 2095 o nosso PIB seria 751% maior. O que isso quer dizer? 7,5 vezes
o valor que é hoje, tá, gente? Isso se o Brasil fosse investir em educação de forma constante, que realmente a educação básica fosse com qualidade para todo mundo até 15 anos, né? Ou seja, né, a universalização da educação, tá? Por isso que é tão importante a educação, ok? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Bom, como a gente pode ver, né, dos ataques à educação, a perda de verba não é a única coisa, né? Então nós vamos falar agora também um pouquinho sobre a repressão, entre aspas, aí, democrática, né? Eu resolvi usar essa expressão aí, né, para demonstrar que na democracia que nós temos hoje, nós não temos, né, a liberdade que nós deveríamos ter, como, por exemplo, a liberdade de protestar quando algum governante está fazendo algo que está descaradamente errado, né? Por exemplo, nós temos aí a imagem do Beto Richa, do Paraná, governador, do Alckmin, governador de São Paulo, tá? Logo aqui à sua esquerda, aqui, ok? E aí nós temos a imagem do que eles causaram nas suas respectivas cidades, né? Ou seja, violência, polícia, né? É isso, tá? Olha lá o que aconteceu com os estudantes, professores, tá? Aqui são professores, aqui são estudantes, tá? Então, vamos lá. Depois, a polícia de São Paulo e de Curitiba foi usada para reprimir a greve dos professores na base da cacetada e do gás lacrimogêneo, tá, gente? Então, essa primeira é uma das primeiras coisas que também aconteceram de ataque à educação aí também, nesse ano de 2015, tá? Eu acho que tem que ficar bem frisado isso aí, né? Ninguém pode esquecer isso, jamais esquecer isso aí que eles fizeram. Pelo amor de Deus, não colocar mais esses dois aí no governo. Ninguém que fez repressão merece, né, ter o direito a governar um país, ok? Aí, vê se isso é legal, ó. Polícia viola a lei e ignora Supremo ao algemar adolescentes em manifestações, né? Então, essa não foi a única coisa. Então, além de colocar polícia para bater aí, né? E deixa eu te falar aqui, né? Ó, gente, polícia militar, gente, polícia militar. Cara, não tem que existir, né, gente? Polícia militar, eles têm que seguir a ordem à risca. Não importa o cara falar. Se o cara falar abaixa as calças, o cara vai ter que abaixar as calças. Pô, você é militar, ou você cumpre a ordem, ou você vai preso, ou vou te trancar na cadeia, e não vai ser agradável não, viu, gente? Dentro da cadeia militar é bem ruim, tá, gente? Então, é uma questão que é difícil para o próprio policial, né? Claro que eles, em si, eles se sentem, eu posso fazer o que quiser, e se eu falar uma coisa e não obedecer, eu posso meter o cacete. Eles se sentem poderosos, né? Eles não se sentem escravos do Estado. Mas eles são as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles têm esse poder, né, contra nós, tá? Contra a população, tá? Eles também são escravos do Estado. Ou seja, ele tem que abaixar a cabeça e fazer o que o pessoal de cima está mandando. Tá? Então, por isso que eu sou a favor aí da polícia ser toda civil, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Então, só uma parte aí. E aí, vamos falar um pouquinho dessa estranha organização das escolas de São Paulo, né? Será que foi para melhor? Né? Será que eles estão pensando numa coisa boa, né? Olha só essa charge. Era um estado muito engraçado. Não tinha escola, não tinha água. Ninguém podia protestar, não, porque a PM sentava a mão, né? Então, nós estamos falando o quê? Do governo, né? Primeiro estado de São Paulo, né? Que deixou faltar água, né? Que recebeu os professores e agora estudantes, mandando os policiais jogarem gás lacrimogêneo, meter o sarrafo mesmo, sem dó, meter borrachada, bala de borracha, tudo mais. Tá, gente? Não é por aí, né? E será que o melhor jeito de melhorar a educação é fechando escolas e superlotando outras? Né? Você fecha umas, superlota outras, tá tudo bem? Melhorou a escola? Claro que não, né? Acho que não tem como você imaginar que esse é o jeito certo de fazer isso, né? Então eu te pergunto se você acha que esse é o jeito certo, né? Se faz tanta diferença termos escolas só de fundamental e só de colegial, então por que só algumas passariam por esse processo? Se é algo tão bom
Então, por que não fazer em todas, governador? Perguntando agora direto para o governador. Por que não fazer em todas, seu governador, né? Seu Alckmin, né? Não. E por que então não faz logo o MEC, né? Estipular que todo mundo tem que ter escola assim, até as particulares, teria que ser dividido? Não, né? Não vão fazer, né? Sinal que não faz tanta diferença assim, né? Então, não sei, né, gente? Se é tão importante isso, né? Mas vamos ver o que eu queria deixar aqui também, uma mensagem para aquelas pessoas que estão ocupando aí as escolas, né? Tá? Não é invasão, ocupação, tá? Das escolas, tá? Parabéns para vocês, vocês estão tendo um ato de cidadania muito grande. Essa charge mostra justamente isso, né? Apesar dos estudantes estarem sendo reprimidos, eles estão se fortalecendo, tá? Eles estão se ajudando, estão se unindo, tá? E estão enfrentando aí, tá? Essa repressão, né? Bem do Estado militar, né? Totalmente antidemocrático, né? Que está acontecendo aí agora no nosso país, tá? E eu pergunto para vocês, né? Deixa aí essa pergunta aí, né? E se fosse a Dilma que fechasse 100 escolas? Eu acho interessante, né? Interessante. Ainda bem que não é a Dilma, porque se fosse a Dilma, né? Aí estaria todo mundo nas ruas. Todo mundo estaria nas ruas para derrubar ela, tá? Porque é o PT. Mas ninguém fala do governador, né? Tem um monte de coisa por trás aí do que ele já fez, né? O metrô, né? Sigilo. Ninguém tá tocando no assunto, ninguém tá querendo saber das maracutaias que estão aí acontecendo, tá? Mas era bom a gente ficar um pouco mais esperto com esse governador. E quais serão as intenções, né, por trás disso aí, né? Olha aí o Armandinho, né? Vamos ver o que ele tá falando aí. A desculpa oficial a gente já sabe. Mas existem outros motivos para fecharem escolas? Com seus amplos terrenos, né, bem localizados, grandes e bem localizados, né, valendo bastante dinheiro. Será que isso por acaso não passa pela cabeça do nosso governador, não? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Tá? Pensem nisso aí comigo, né? Olha só. Além disso, né? Cortar gastos com servidores, professores, diretores, inspetores, coordenadores, secretários, né? Cortar gastos com eletricidade, água, material de limpeza, de escritório, computadores, móveis. Olha quanta coisa aí, né? Para você gastar menos, né? Então, será que ele está preocupado com a qualidade da educação? Eu não estou crendo, não, tá? Mas o governador jura de pé junto que tem ótimos motivos para crescer a organização, que é para o bem da educação. É mentira da barata, ela tem uma só. Ela tem uma só. Ela tem uma só. Então, gente, eu acho que não dá pra gente crer nisso aí, né? Que ele quer a qualidade, né? Do ensino, né? Então pensa comigo. Só existe um motivo para ele querer essa organização. Cortar custo, gente. Cortar custo. Só isso que ele está pensando. Ganhar dinheiro, tá? Só dinheiro que ele está pensando, tá? Nos locais onde o custo excederia o valor que ele poderia eliminar com menos funcionários, menos material escolar, ele decidiu não reestruturar, pois teria de pagar transporte para os alunos. Mas, se a ideia é tão boa e necessária, governador, o custo não deveria ficar em segundo plano? Novamente, eu vou parar o vídeo agora um instante e vou mostrar para vocês um site falando sobre isso. E aqui está mais um site da Rede Globo, tá? É o G1. Não vamos dizer que estou pegando no pé não, tá, gente? Eu estou usando ele bastante porque realmente é o mais assistido, mais lido, né? Então acho que a gente tem que ver e parar para refletir, tá, gente? Olha o título. Reorganização atinge 311 mil alunos e disponibiliza 94 escolas de São Paulo. Disponibiliza. Cara, interessante esse título, né? Disponibiliza quer dizer que vai fechar 94 escolas, tá, gente? E o título nem precisava ser isso. Se não fosse o Alckmin que estava fazendo isso, se fosse a Dilma, a manchete seria outra. Porque olha só aqui embaixo os dados, ó, os dados verdadeiros sobre isso, tá, gente? Então, olha só. Fico pensando, são só 94 escolas, né? Tão pouquinho, né? Qual o problema? São
Nós temos aí em São Paulo, aí, se você somar todos esses números, vai ver que passa de 5.000 escolas, né, em São Paulo, tá? Mas assim, dessas 5.000, 1.443 já é de ciclo único, ou seja, já é só para fundamental ou só para colegial, tá, gente? Como vai ficar? Vão ficar 2.197. 2.197 é o que vai ficar. Você pegar e fizer umas contas, é umas 700 escolas. Umas 700 escolas, né, gente? Que vão ficar aí. Vão passar a ter ciclo único. 700 escolas. Só que para organizar, ele está dizendo que está organizando, né? Essas 700 escolas, ele vai fechar 100. Quer dizer que o título poderia ser muito bem: Governador Geraldo Alckmin fecha uma escola para cada 7 que reorganiza. Poderia ser esse o título. E pior, para complementar o título, para ficar bacana, logo na primeira linha você escreveria assim, né? Além das escolas que ele irá reorganizar, ele irá deixar mais de 2.000 escolas sem nenhuma reorganização, mais de 2.600 escolas sem nenhuma reorganização. Tá, gente? Então poderia ser assim. Nossa, já pensou a pessoa que recebe a notícia desse jeito que eu estou falando agora? Nunca que ela queria votar no Alckmin, nunca mais. Né, gente? Mas o pessoal não faz assim, né? Tá, gente? Não é assim que eles fazem. Tá? Então você vê que a mídia é tendenciosa. Eles gostam, querem o PSDB ali e vai fazer de tudo para que eles continuem. Por mais que eles façam tudo errado. Tudo errado. Né? Eles não falam, né? Tá falando muito da Dilma e do Lula e do PT ser corrupto, né? Ou ter problemas e não sei o que, ter feito pedaladas. Mas não falam o que faz o PSDB. Sendo que em índice de corrupção ele está muito maior do que o PT. Não falam sobre isso. E fica dúvida. Como resolver? Se o problema não tem nada a ver, essa reorganização não vai adiantar nada. Essa é a verdade. Não vai adiantar. Tem até pesquisa que mostra que não tem nada a ver. Tá, isso aí. Tá? Tipo assim, ele não fez nenhuma pesquisa concreta para chegar nessa hipótese aí que fazendo isso a divisão ia solucionar o problema da educação. Né? Na verdade, não é isso. Né? Eu queria trazer essa tirinha. Por quê? Porque essa tirinha foi propagandeada bastante, né, em tudo quanto é jornal, revista, na internet. Já vi isso aí em tantos lugares. Eu acho interessante essa tirinha porque ela mostra duas realidades, duas coisas: o passado e o hoje. Né? O passado, em 1960, o aluno era reprimido. Olha a cara, tadinho do aluno lá, ó. Tá cabisbaixo ali, né? Qualquer nota que ele tirava, né, era um problema, né? Tá, gente? A professora ali é autoritária, os pais autoritários, né? A educação era toda autoritária, né? Era militar, tá? E aqui o dia de hoje, né? Os meninos deitam e rolam, né? Não importa se ele está tirando nota ruim, a culpa é do professor, é da escola, é de não sei quem. Nunca eles olham para o próprio aluno também, né? Tá? Então o aluno faz o que quer dentro da escola, viu, gente? Isso é bem complicado também. Nós temos aí, né? Dois extremos. Nós estamos comparando dois extremos, tá, gente? Então, esse é o primeiro problema que eu acho que a gente tem que parar para pensar, analisar e ver se dá para solucionar dentro da educação, né? É essa política que está por trás, né, da educação, né? Então você tem ali algumas visões. E essas visões, por mais que estejam erradas, elas vai ter gente lutando por ela. Engraçado, né? A educação é pensada e mantida dentro de uma ideologia, que pode ser a militar, a socialista, a industrial, a emancipatória, a liberal construtivista, entre tantas outras. Hoje no Brasil, nós vemos pessoas que pregam e têm saudade da educação militar, aquela educação, né, repressiva. É como se houvessem tapa-olhos nessas pessoas, né, gente? Que nem cavalo mesmo, né? Tipo assim, ó, não posso olhar para o outro lado. O que está acontecendo? Não posso olhar na outra direção. Tá? O mesmo acontece com aqueles que, alinhados ao governo, né, olham apenas em direção da educação emancipatória. Né? Então, é só
para a pessoa se sentir bem, é para a pessoa fazer o que quer, é para estar livre, estar liberta e assim por diante. Tá, gente? O interessante é que esses dois opostos se dão as mãos quando o assunto é olhar para os lados, né? Olhar para o que é feito fora do país, ou os casos de sucesso, que pode ser dentro ou fora do país, né? É um sacrilégio para a fé deles, né? Que eles têm que suas ideologias políticas, né? Então, ó, eu tenho a minha fé, eu tenho minha ideologia política, eu não posso olhar para o lado, não posso ver o que os outros estão fazendo, é como eles estão corrigindo os problemas aí, né? Tá, gente? E é muitas vezes essa ideologia é partidária, viu, gente? É pró-PT, é pró-PSDB e assim por diante. Tá? Os dois caminhos estão errados, né? Nenhum deles foi bom de verdade no quesito educação, tá? Ou seja, o que eles não perceberam ainda, o que eles não se deram conta, que cada lado teve seus erros e seus acertos, tá? O ensino militar era na base do medo e da exclusão. E apesar de o conteúdo ser seguido à risca, né, e de forma bem feita, esse era desprovido de análises críticas, de liberdade de expressão para professores e alunos, além de refrear a autonomia e imaginação dos estudantes. Ou seja, se tinha alguma coisa boa, também tinha coisa ruim, né? Então, tá? Temos que olhar os dois lados, as duas coisas. Okay? Enquanto isso, o atual é baseado em uma liberdade excessiva e uma integração que não inclui de verdade. A escola é aberta a todos, o que não quer dizer que todos possam estudar de forma adequada, com um bom ambiente para tal. O conteúdo não é assimilado apesar de ser aplicado, já que o ambiente não é adequado. Mas ele consegue manter um espaço para discussões com liberdade de expressão e para realizar análises críticas da realidade do mundo. Tá? Então tem coisas boas aí e coisas ruins. Tá? Mas não vai ser assim que a gente vai solucionar o problema. Tá, gente? Então a gente precisa passar a ter o quê? Uma visão 360. Existe um monte de formas de alcançar tão desejada educação de qualidade. E para isso precisamos analisar com uma visão de 360 graus, olhando o que era bom do passado, o que é bom agora, olhar os casos de sucesso do Brasil e do mundo, e também é preciso interpretar o que está errado e o que precisamos mudar para conseguir chegar lá. Ou seja, olhar para frente, para trás, para os lados. Só que devido à grande quantidade de elementos que nós vamos ter que analisar para realizar isso, vocês vão ter que aguardar, né? Aguardar aí o próximo vídeo da Global Troop, tá? Não vai ser hoje que eu vou discutir sobre isso, ok? Bom, obrigado, né, a vocês. Não deixem aí de assinar o canal, curtir esse vídeo, tá bom? Pode clicar direto aí no nosso logo aí, tá? No logo da Global Troop, ok? Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Até!